Então, seguindo essa análise em cima da estrutura de execução das GPUs, a gente viu que dentro das GPUs modernas a gente tem as APIs que utilizam. Então, a gente está avaliando aqui no caso do CUDA, e no CUDA a gente viu que a API ela cria a interface de programação para abstrair o uso de recursos do hardware. E aí, utilizando a interface do CUDA, a gente não precisa se preocupar em baixo nível a olhar a utilização dos recursos e das estruturas de sincronização dos blocos e dos controles da thread. A API, o runtime, ele vai fazer isso para a gente, mas é importante a gente ter uma noção de como o hardware ele vai funcionar, quais são os recursos que a gente tem disponível, a fim de otimizar a aplicação que a gente está construindo dentro do hardware que a gente está usando. E aí, os hardwares que implementam CUDA, né, que utilizam CUDA, a gente tem essa configuração geral que vai daquela a classificação que a gente viu anteriormente do sistema de computação. Então a gente vai ter várias unidades de processamento que vão estar computando as operações de forma paralela. E a gente tem uma região de memória que é compartilhada entre o host, a CPU, e o dispositivo, a GPU. Ainda assim, dentro das unidades de processamento que a gente tem, a gente vai ter uma memória no chip integrada de rápido acesso e unidades de controle para a realização das operações. Então, a cada processador que a gente tem na GPU a gente chama de Stream Multiprocess, e ele vai ter várias unidades dedicadas de processamento, os CUDA cores, que funcionam para operações específicas. Então a gente tem CUDA cores para processamento de pontos flutuantes inteiros, pontos flutuantes de 64 bits, 32 bits, ou cores para processamento de funções especiais. Então dentro de um multiprocessor a gente vai ter vários cores que realizam operações específicas e a gente pode distribuir a carga de operações dentro desse core para as threads que a gente está executando. E a gente tem essa configuração para cada Stream Multiprocessor, para cada SM. A gente tem uma memória local em chip e a gente tem uma memória global off-chip, que geralmente tem uma latência maior, que demora mais para acessar, mas ela tem uma dimensão muito maior. E de forma geral, a gente tem o Stream Multiprocessor, o SM, nessa configuração. Então, a gente tem uma cache de instruções e a gente vai ter unidades de controle para fazer o scheduler das operações e enviar as instruções que vão ser executadas em cada clock. E a gente tem um conjunto de registradores que armazenam informações, e a gente pode utilizar isso de forma bem eficiente, porque eles estão inseridos dentro do chip, estão próximos dos cores. Então a ideia é que a gente tenha um conjunto de registradores que a gente possa executar operações de forma rápida. Então geralmente o acesso às informações que está armazenado no registrador ela é menor, então ela é bem mais rápido, mas a gente tem um número limitado de registradores para executar as operações. A gente vai ter os cores, que vão ser dedicados para executar uma operação específica. A gente vai ter as unidades que pode executar. A gente tem unidades de load store para carregar e armazenar os dados.
e unidades para executar operações especiais, por exemplo, um seno, um cosseno. Então, a gente já consegue fazer isso a nível de hardware e consegue utilizar essas unidades para retornar a resposta de forma bem rápida. E aí, geralmente a gente vai ter unidades de memória em cache dentro do chip, um chip memory, que elas são um pouco maior do que os registradores, um pouco mais lento de acessar, mas a ideia é que elas sejam mais rápidas do que uma memória off-chip, uma memória que está externa ao processador. Então, quando a gente executa um kernel, a gente viu que tem um grid com vários blocos, e dentro dos blocos a gente tem um conjunto de threads. E aí, quando o hardware ele vai executar o bloco, a ideia é que um bloco específico ele vai ser designado para um SM dentro da GPU. E cada bloco vai estar sendo executado dentro de um SM específico. E a ideia é que threads dentro do mesmo bloco ela compartilham um recurso desse SM, mas elas não se comunicam com threads que estão sendo executadas em outro bloco. Então, quando um bloco ele for designado para um SM específico, as threads elas vão ter acesso à memória compartilhada daquele SM, mas não vão ter acesso a ou qualquer comunicação com threads que estejam sendo executados em outro bloco. E a gente viu que dentro do SM a gente também tem um conjunto de registradores que a gente consegue armazenar e acessar informações de forma bem eficiente. Então a ideia é que quando isso for executado no SM, quando o scheduler decidir que uma thread vai ser executada, a gente vai executar as operações daquela thread em um certo instante de tempo, o hardware ele verifica se há os recursos disponíveis para executar a thread. E aí dentro daquele conjunto de registradores, uma thread ele vai ter um conjunto de registradores que é dedicado e exclusivo para ele. Então, os registradores que são alocados para uma thread não são acessados por outras, mesmo se estiver no mesmo bloco. E aí a ideia do processamento em GPU, a gente viu que na CPU a gente tem um fluxo de execução muito mais complexo que as threads executam, então consegue executar um fluxo de operação maior, e a gente tem que ter mais controle dentro da CPU, mas o conjunto de registradores na CPU eles não preservam o estado da thread. E aí, quando uma thread ela é designada para ser executada naquele momento, a CPU vai armazenar as informações, vai dedicar aquele conjunto específico de registradores para a thread estar executando, mesmo que a thread precise de menos registradores do que foi especificado para ela. No caso do CUDA, essa designação ela é dinâmica. Então, quando a GPU ela vê que uma thread está sendo executada, ela reserva o número necessário de registradores para a thread executar, mas a ideia é que você tenha mais threads executando ao mesmo tempo. E o estado desses registradores vai ser preservado até o final da execução da instrução. Então você não precisa fazer a recuperação da informação depois. A ideia é que você diminua a latência, porque você tem mais execução para paralelizar de forma mais eficiente e executar mais instruções no mesmo instante de tempo. Você diminui a latência para recuperar a informação que você já tem armazenado no chip. A gente viu que é uma verificação executada para definir se há recurso disponível para executar as threads que estão aqui no bloco. E as threads em um mesmo bloco elas podem se comunicar durante a execução da instrução. E uma questão importante também é que dentro de um mesmo bloco a gente pode sincronizar as threads que estão sendo executadas. Então, a gente viu que a gente pode definir quantas threads vai compor o bloco. Então,
A gente tem um bloco de 16 threads, 32 threads ou 256 threads, a gente pode definir isso no código, mas no hardware a gente não vai executar todas as threads daquele bloco simultaneamente. A gente vai executar um subconjunto de threads naquele bloco e depois outro subconjunto. E aí, se a gente visualizar que dentro desse conjunto a gente precisa ter uma sincronização entre as threads, o CUDA ele tem essa funcionalidade para a gente. A gente pode colocar uma barreira e aí uma thread que for finalizada ela vai ter que esperar a computação de todas as outras threads para a gente continuar com o fluxo das instruções. A ideia é que na GPU a gente tenha as threads executando a mesma instrução no mesmo instante de tempo, mas elas podem ser ordenadas de diferentes formas ou podem operar em diferentes instantes de tempo. Então, a gente precisa ter essa sincronização sendo realizada. E da mesma forma, a ideia é que a sincronização, se a gente sincroniza um bloco, a ideia é que ele seja realizado para o bloco inteiro, para a gente manter a consistência daquele bloco que está sendo executado. Então, por exemplo, se a gente tem um bloco que tem uma condição para um certo subconjunto de threads daquele bloco, a gente sincroniza isso para o subconjunto que entra dentro de uma condição específica e a gente sincroniza para outro subconjunto dada a outra condição. Então a ideia é que isso fere o princípio da gente sincronizar todas as threads num bloco no mesmo momento. Então isso aqui seria uma forma incorreta. A ideia é que se a gente for sincronizar as threads que estão dentro de um bloco, a gente precisa sincronizar todas as threads no mesmo momento. Aqui seria 2 pontos de sincronia diferentes. E a gente poderia ter divergência durante a execução do bloco. Então, threads dentro de um bloco podem ser sincronizadas, e isso não acontece com threads em diferentes blocos. Como a gente viu anteriormente, threads de diferentes blocos estão sendo executadas em outro processador, em outro SM, e a gente não tem compartilhamento de informação ou de estado entre essas threads. Então, a gente só pode ter sincronização se as threads estiver dentro do mesmo bloco. E aí, com isso, a gente tem independência na execução dos blocos. E aí, se a gente for visualizar, por exemplo, no código, a gente define um certo conjunto de blocos com certo número de threads. E aí, se a gente tem essa execução de forma independente, o hardware ele pode fazer o scheduling desses blocos da forma que for mais adequada, dependendo dos recursos que tiver disponível na GPU. Então, o mesmo código que a gente utiliza, ele pode ser escalado para diferentes dispositivos. Então, se a gente tem dispositivos que tem 4 SM, a gente consegue executar 4 blocos. E se a gente tem um dispositivo que tem 2 SM, a gente consegue executar 2 blocos no mesmo instante. E aí a ordem, ou como eles vão ser priorizados, vai ser uma decisão do hardware, vai ser uma decisão do quanto de recurso tem disponível, das funcionalidades de scheduling que vai estar dentro do hardware, mas a gente não precisa refazer o código ou ter uma definição específica para hardwares de diferentes características. A gente pode avaliar isso a priori e essa diferença, esse ajuste vai ser definido num tempo de execução em forma dinâmica. A gente chama isso de Transparent Scalability, que é a gente desacoplar esse modelo de execução no código que a gente está produzindo, na parte de programação. Isso vai ser decidido pela API, pelo CUDA Runtime. E como a gente viu, na arquitetura SYND, a mesma instrução ela vai operar em diferentes porções de dado. Então, a gente viu aqui no modelo de classificação das arquiteturas, a gente tem uma unidade de controle, tem uma unidade de processamento. Então, a ideia é que
a gente tenha várias unidades de processamento atuando, recebendo a instrução, atuando na mesma instrução, recuperando a informação da memória para retornar o resultado, a gente paralelizar as informações que a gente está operando. E aí, dentro dessa ideia do SIMD, os blocos eles são agrupados nos SMs, então a gente pode ter múltiplos blocos designados para um SM, mas cada um vai estar executando em momentos diferentes. E dentro dessa ideia do SIMD, isso torna possível a gente compartilhar a mesma unidade de fetch das instruções. Então a gente viu que a gente tem uma unidade de controle no SM que faz o fetch e despacho das instruções. Então, como a ideia aqui é que as diferentes threads elas vão estar executando a mesma instrução, a gente precisa ter menor controle sobre essas unidades de fetch. Uma mesma instrução ela vai ser replicada para diferentes threads em diferentes momentos. Então a gente simplifica essa parte de controle das instruções e a gente consegue priorizar a parte de execução das operações aritméticas com mais core, com mais espaço para fazer o processamento. E os blocos eles podem ser executados de forma independente em relação a outro bloco, e as threads em um bloco vão ser executadas em qualquer ordem. Então a gente não pode assumir que vai haver uma ordem específica de execução de um bloco ou de uma thread. Isso vai ser definido em tempo de execução. E o scheduling, de como elas vão ser executadas, é um conceito implementado em hardware. Essa verificação é toda realizada durante a execução. E isso é representado pelos warps. Então, o warp é uma unidade de scheduling das threads. Então a gente viu que um bloco ele pode ter um número pré-definido de threads, que a gente define a priori, mas em um certo instante de tempo um número limitado de threads vai estar sendo executados. Então normalmente nas arquiteturas modernas a gente tem warps de 32 threads. Significa que dentro desse SM 32 threads vão estar sendo executadas em um certo instante de tempo. E aí se a gente tem blocos que é maior do que esse tamanho máximo do warp, o bloco ele vai ser quebrado para ele ser executado em diferentes instantes. Então, cada bloco ele é quebrado num conjunto de warps e no máximo 32 threads. E o bloco ele vai ser designado para um SM, mas num instante de tempo apenas um warp do bloco vai estar sendo executado. E aí se a gente conhece as especificações do hardware e de como ele é, quais são os limites máximos, quais são o tamanho de memória disponível, quantos registradores a gente tem, a gente consegue melhorar a performance da execução do código. E aí para entender melhor, suponha que a gente tem 3 blocos de 253 threads. Seria o caso que a gente define lá. Então a gente tem 3 blocos, 256 threads. Como a gente chama o kernel, então a gente teria um kernel K, os parâmetros, mas seriam os números que a gente utiliza. Então, esses blocos em baixo nível, eles vão ser divididos em warps de 32 threads. Então, cada um dos 3 blocos vai ter subblocos que vão conter 32 threads. E aí um bloco ele é designado para um SM, então todos os
subblocos do bloco 1 vai ser executado numa SM específica, todos os subblocos do bloco 2 vai ser executado em outra SM, vai ser designado para um SM. E aí cada bloco, como a gente tem 253 threads, eles vão ser divididos em 8 warps. Então, cada instante de tempo a gente precisa passar por 8 warps para completar a execução do bloco. E aí, como a gente tem 3 blocos, então no total a gente vai ter 24 warps executando dentro da SM. E as threads são indexadas pelo tamanho do warp. Então, começa em 32 vezes n e termina em 32 vezes n mais 1 menos 1. Indexação como a gente fez anteriormente, mas agora com o limitante de 32. E para blocos onde o número de threads não é múltiplo de 32, o último warp será preenchido com threads inativas. Então foi aquele caso que a gente viu anteriormente. A gente precisa ter um número inteiro de blocos, de threads, que vai estar sendo executado num bloco. E aí, se não for múltiplo de 32, se a gente não conseguir preencher esses blocos para execução, ele vai ser preenchido automaticamente. A gente vai ter uma thread que não vai estar sendo executada. Então, por exemplo, se a gente tem um bloco de 48 threads, ele vai ter 2 warps. O primeiro vai ter 32 threads que vão ser executadas totalmente, e o segundo também vai ter 32 threads, mas 16 vão ser threads ativas e 16 vão ser threads inativas. Então, esse número sempre é inteiro. Então, a gente já viu como fazer a indexação da matriz e dos blocos. Então, isso é feito da mesma forma. A gente tem a representação abstrata que o CUDA faz, 2D, 3D, mas executado de baixo nível, isso vai estar de forma linear. Então, a gente tem a indexação. E aí, indo para o paradigma Cinder, a gente tem a mesma instrução sendo aplicada em diferentes porções de dados, expandindo isso para a forma de execução do CUDA, que é o SIMT. Então, essa operação, a gente visualiza as instruções sendo executadas com a thread, mas vão ser instruções simples, e as threads elas vão executar de forma independente dentro de um mesmo warp. Então, mesmo que a gente esteja executando a mesma instrução no warp, não necessariamente uma thread ela vai depender da execução da outra. Vai estar executando de forma independente de outra thread. Então, as threads em um warp, que está dentro do mesmo bloco, são designadas para a mesma unidade de processamento e executa a mesma instrução obtida pela unidade de fetch. E aí, uma característica específica desse modelo de programação em threads é que cada thread vai ter seu contador de endereço da instrução, então não vai depender de outra thread para executar uma instrução específica. Cada thread vai possuir seu estado de registradores que vai ser preservado até o final da execução da instrução. E cada thread ela pode executar um caminho independente. Então, a gente viu que dentro de um kernel a gente pode colocar condições que, dependendo do índice da thread, a gente vai executar essa instrução ou não. Então, a arquitetura do CUDA ela não limita a gente a ter um caminho único que todas as threads vão executar. A gente pode ter caminhos independentes, mas isso aí a gente vai ver depois vai impactar na execução de hardware. Então, só para a gente visualizar, a gente tem a arquitetura Fermi, que foi produzida em 2008 e 2007. Ela já tinha essa estrutura de processamento com SM, já com vários processadores. A gente tem essa estrutura da memória global, DRAM, e as unidades de scheduling e fetch das instruções.
Então a estrutura do SM no firm, a gente já tinha visto anteriormente. A gente tem a cache, as unidades de scheduler, a lista dos registradores e as unidades de processamento. E aí quando isso está sendo executado, a gente definiu um bloco, a gente definiu as threads do nosso código, eles vão ser definidos em warp. Então a ideia é que o hardware ele tenha unidades de scheduler que vai agendar esses blocos, esses warps, e aí vai executar em diferentes instantes de tempo. E cada unidade pode executar um warp diferente, uma instrução diferente para esse warp. E aí a ideia é que todas as threads dentro desse warp, nesse instante de tempo, estejam executando a mesma instrução. E a gente tem também a visualização da arquitetura Kepler, que é uma arquitetura de 2011. Então a gente já tem uma especificação maior dessa organização de SM, já são SMs mais complexos, tem menos unidades, mas SMs maiores, e a gente consegue ver que tem bastante unidades de scheduling, de dispatch, de cores e processamento. Mas o grande diferencial dessa arquitetura foi a implementação de dois componentes que são utilizados atualmente em GPUs modernos, a gente vai ver um pouquinho depois, que é o paralelismo dinâmico. Então, um kernel de GPU pode instanciar subkernels que vão estar executando operações diferentes para depois retornar a CPU. Então, antes da arquitetura Kepler, a gente tinha que executar um kernel e a resposta disso voltava para a CPU e a gente tinha várias chamadas baseado no resultado de outro kernel. Então, com o paralelismo dinâmico, a gente consegue fazer isso, instanciar um kernel dentro de outro kernel, desde que a gente tenha os recursos disponíveis para estar executando. E o hyperkill, que é aumentar a liberdade da CPU, dos cores da CPU, para enfileirar operações. Então, você pode passar ou solicitar a execução com uma fila de múltiplas requisições para o hardware. E você consegue executar isso de forma mais dinâmica na GPU. E a evolução da GPU, então, depois da arquitetura Kepler, que é por volta de 2011 2012, foi a arquitetura que foi utilizada por volta da proposta do AlexNet que a gente teve dentro de Deep Learning. Então, desde 2015, a NVIDIA ela vem anualmente propondo diferentes arquiteturas, então cada uma tem uma especificação de tamanho do warp, de dimensão do número de registradores, da memória disponível. E aí isso é especificado como o Compute Capability. Então, se a gente vê uma GPU específica tem um valor 2.0 de Compute Capability, e aí isso depende da especificação da arquitetura. Então, os números de core que a arquitetura tem para fazer operações de ponto flutuante, de inteiros, tipos de core para 64 bits, 32 bits, quantas unidades tem de load store, ou o tamanho da memória global, o número de warps que podem ser executados dentro de um SM. Então isso especifica características da GPU. Para cada arquitetura você tem um valor específico e você tem famílias de GPU que têm essas características. Então, por exemplo, essa característica é definida para uma família de GPU. Então você tem aqui, por exemplo, todas as GPUs da linha 40, elas têm a mesma especificação de hardware. E aí geralmente eles mudam características mais básicas, como tamanho da memória global ou do shared memory, mas as especificações internas do chip, elas são geralmente a mesma. E a gente viu anteriormente que dentro de um warp a gente vai ter um fetch de uma instrução e todas as threads no mesmo warp ela tem que executar essa instrução. E aí esse é o melhor cenário.
todas as threads no warp estão executando a mesma instrução, a gente tem todas as threads ativas e elas vão computar alguma coisa. Mas como a gente viu, dentro do modelo SMT, a gente pode ter diferentes condições que vai mudar o caminho de execução de uma thread dentro do mesmo warp. Então, por exemplo, se a gente bota uma condição e a gente tem 32 threads no warp, a gente tem uma condição A, então a gente vai ter um bloco de threads, um conjunto de threads que vai cair nessa condição A, eles vão ser executados. Mas se eu tenho dentro desse mesmo warp um conjunto de threads que não cai dentro dessa condição, esse conjunto de threads ele vai ficar inativo, a gente vai ter um desperdício de recurso. Então o warp está sendo executado, algumas threads estão operando, retornando o resultado, mas outro conjunto de threads ele vai estar inativo. Da mesma forma, em outro instante de tempo, esse segundo conjunto de threads ele vai ser executado na segunda condição, eles vão entrar na segunda execução, mas o primeiro conjunto que executou anteriormente ele vai ficar inativo. Então a gente precisa aí ter mais ciclos para conseguir completar a execução desse warp. A gente tem uma divergência nas operações que são executadas em um certo instante de tempo. E aí a GPU ela já tem esses mecanismos para fazer o controle de divergência. E aí isso pode ser de forma temporal também. Então a gente tem um warp que tem um conjunto de threads, são 32 threads, não pode ser que dentro de um instante de tempo todas as threads elas satisfazem uma condição A, e à medida que a gente vai andando, realizando as operações, pode ser que algumas dessas threads elas não satisfaçam mais essa condição e deixem de executar. Mas elas vão continuar alocadas, vão continuar armazenadas dentro do SM, mas elas vão estar inativas. A gente vai estar só executando o subconjunto dessas threads que atendem a condição. E aí, essa divergência de controle ela vai ocorrer se a gente tem valores ou condições que dependem dos índices das threads. Então, o subconjunto de threads ele vai estar sendo executado ou não. E aí um exemplo disso, do que a gente viu anteriormente na parte de soma de vetores, é que se a gente passar do limite do vetor, a gente tem uma condição que vai limitar a execução do conjunto de threads para a gente não ultrapassar uma memória que não é necessário acessar. Então a gente pode ter threads inativas, então aqui deveria ser threads, a gente vai ter threads inativas porque o valor do índice ela excede o tamanho do vetor. Então nesse caso é uma divergência que a gente precisa ter, porque a gente não quer acessar uma memória que não deve, mas a gente pode ter condições, por exemplo, que está dentro do fluxo de execução do código, que a gente pode evitar para não ter o controle de divergência. E aí, vamos assumir que a gente tem um vetor de tamanho 1003 e a gente define um bloco com 64 threads. Então, para executar a operação nesse vetor, a gente precisa de pelo menos 16 blocos. Porque se a gente multiplicar 16 por 64, a gente vai ter 1024 threads, que é o necessário para operar em cima de cada posição desse vetor. Mas aí 1021 threads elas vão precisar ficar inativas. E a gente não vai operar além do tamanho do vetor. Então, aqui na imagem a gente pode ver um exemplo dessa condição de divergência. Então, é um código coerente, ele vai estar executando todas as threads. A gente tem os quadradinhos azuis. No mesmo instante de tempo, a gente pode executar a mesma thread paralelamente. E aí a gente pode ter uma cláusula if else,
em que algumas threads elas vão estar sendo executadas e outras não. Outras vão estar em estado de espera. E aí, voltando para o exemplo, a gente tinha o vetor de tamanho 1003 e a gente tem 1024 threads. Então, 21 threads elas vão precisar ficar inativas. Mas nesse caso de controle de acesso à memória, apenas o segundo warp do último bloco vai ter controle de divergência. Então a gente vai ter uma execução de todas as threads em todos os blocos e apenas um warp do último bloco é que vai ter esse problema de divergência de threads inativas. Então, visualizando novamente, se a gente tem um bloco que ele é definido, que ele é dividido em warps, então a gente vai ter a maioria das threads sendo executadas e apenas o último warp não sendo executado. Então, nesse caso de limite de memória, a ideia é que apenas um warp, o último warp, ele tem esse problema de controle de divergência. E uma coisa interessante de se notar é que o impacto na performance ele diminui na medida que a gente tem um vetor maior. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor de tamanho 6, então significa que, dado o número de threads que a gente vai definir, então a gente vai ter menos blocos. Então significa que se a gente faz o limitante, né, do tamanho, significa que um de 4 warps ele vai ter o controle de divergência. Mas se a gente define o mesmo número de threads para blocos de um vetor de tamanho 6, a gente vai ter mais blocos. Então, nesse exemplo, a gente teria 32 warps para um vetor de tamanho 6, 100, e apenas o último warp vai ter o controle de divergência. Então, só 3% dos warps que eu tenho vai ter controle de divergência. Se a gente aumentar isso para 10.000, a gente vai ter 313 warps e apenas o último vai ter controle de divergência, que equivale a 1% só dos warps que eu tenho executando. Então, na medida que eu tenho mais informação sendo executada, mais informação sendo executada de forma paralela, eu diminuo o impacto dessa divergência por causa do tamanho, por causa do acesso da memória. E aí, se a gente voltar para o exemplo anterior que a gente viu, a gente tem um bloco de informação, vamos dizer uma imagem, que era 62 por 76. Então, para processar isso, a gente tinha visto que eu preciso de 4 blocos numa dimensão e 5 blocos na outra dimensão. Então, isso dá um total de 20 blocos. E aí, cada bloco ele tinha a dimensão de 16 por 16 threads. Então, a gente tem 256 threads em cada bloco. E aí, se um warp ele tem o tamanho de 32, isso vai equivaler a 2 linhas do bloco. Então, 2 linhas desse bloco, então eu vou ter 16 threads, mais 16 threads eu vou ter 32 threads, isso vai ser um warp. Então, essas 32 threads, dentro desse bloco, 2 linhas, vai estar sendo executado simultaneamente na GPU. E aí cada bloco tem 16 threads, 256, então significa que dentro de um bloco a gente vai ter 8 warps. Executar ele 8 vezes para completar a execução da instrução. E no total, a gente vai ter, como a gente tem 20 blocos, a gente vai ter 160 warps. E como a gente tinha visto, dentro dessa região 1, a gente não tem nenhum problema de acesso, não tem nenhum problema de controle. Então, aqui dentro de 12 blocos não vai ter nenhum controle de divergência. E aí, se vocês calcularem depois direitinho, a gente vai ver que desses 12 blocos, 96 warps vão ter threads totalmente ativas. Na região 2,
Então todos os blocos vai ter o controle de divergência porque cada bloco, cada warp equivale a 2 linhas do bloco. Então para cada linha a gente vê que tem threads que satisfazem uma condição e tem threads que não satisfazem essa condição. Então aqui dentro a gente vai ter o controle de divergência e isso vai acontecer para todos os warps dentro dessa região 2. E dentro dessa região 2 a gente vai ter 24 warps que vai ter controle de divergência. Na região 3 a gente não tem também nenhum problema de controle de divergência. Por quê? A gente tem um conjunto de duas threads que estão fora da memória, então a gente tem duas linhas extras, mas dentro dessas duas linhas, como o warp ele equivale a duas linhas do bloco, então não tem nenhum problema de controle aqui. Nenhuma das threads satisfaz a condição, então elas têm um caminho único para a execução da instrução. Da mesma forma, as outras threads sempre executam a condição que dá dentro do if e essas duas executam a condição que dá dentro do else. Então não vai ter nenhum controle de divergência. E na região 4 a gente tem a mistura do que acontece na região 2 com a região 3. Então a gente tem esse último warp, ele não tem nenhum problema de divergência, mas os outros 7 dentro do bloco 4 ele vai ter problema de controle de divergência. E aí no total a gente vai ter 24 mais 7 warps que vão ter controle de divergência. Então 31 warps dos 160 vão ter o problema de controle de divergência. E aí, geralmente mais threads são designadas do que os cores que a gente tem disponível no SM. Então a gente viu que a gente define blocos com um grande número de threads, mas o que está sendo executado em um instante de tempo é um número bem limitado. E aí esses CMs modernos conseguem executar instruções para um pequeno conjunto de warp em um mesmo instante. Então isso não condiz com o número de threads que a gente define no código. Mas as arquiteturas elas permitem designar mais warps do que um SM pode executar em um instante de tempo. E isso é para minimizar problemas de latência de operações de GPU, seja uma operação aritmética ou operações de acesso à memória. Então, vários warps são designados para um SM, e se um warp está esperando um resultado que requer um acesso à memória, outro warp ele pode ser executado. Então, a unidade de scheduler vai fazer esse controle de ajustar o warp que está sendo executado em um certo instante de tempo. E aí as arquiteturas elas vão ter esse mecanismo para priorizar os warps executados e reduzir a latência das operações. Isso é chamado de latency tolerance ou latency hiding. Então, o warp scheduler ele pode ser utilizado para tolerar operações de longa latência, uma operação de ponto flutuante ou a predição de branch das instruções. E aí a latência ela é definida como o número de ciclos de clock. Então o hardware lá de baixo nível a gente opera por clocks, então que vai estar sendo executada a instrução que vai estar sendo executada vai precisar de um certo número de clocks, que é a unidade de ciclos que o hardware executa uma certa instrução. E aí o número de ciclos que o hardware leva para iniciar e completar uma instrução, ele é chamado de latência da instrução. E aí se a gente tem o warp suficiente, mesmo que ele seja acima da capacidade do hardware, o hardware ele pode executar, ele pode encontrar a melhor configuração para executar esses warps. E a gente pode selecionar warps que estão prontos para executar e não introduzir nenhum tempo de espera
dentro do sistema, dentro do processador. Então, um exemplo, a 100 da NVIDIA ela tem 64 cores em um SM, mas a gente pode instanciar blocos de até 2032 threads dentro desse SM. Então, isso é 32 vezes mais threads do que o SM ele consegue executar. Então, a ideia é que a gente está executando um certo warp, e aí, na medida que o warp que a gente está executando ele precisar de algum valor que não está disponível no momento, a gente pode fazer o schedule, executar outros blocos naquele instante, na medida que o warp ele recebe o valor necessário e ele volta a executar em outro momento. Então, essa latência ela pode ocorrer por instruções aritméticas, que geralmente levam menos ciclos para serem completadas, ou instruções de acesso à memória que requer mais ciclo para ser completado. Então, se a gente precisa acessar uma informação que está na memória, isso geralmente tem uma latência maior e requer mais tempo para a gente conseguir recuperar a informação. E a gente pode estimar o número de warps necessário para esconder a latência durante a execução. Então, a gente tem dentro da arquitetura uma latência associada e a gente tem uma vazão das operações que a gente consegue executar em um certo momento. E aí o número de warps que a gente precisa para executar a instrução, ela vai ser a latência da instrução vezes a vazão do rádio, o quanto de instruções a gente consegue executar em um certo instante de tempo. Então, nem sempre a gente pode utilizar todos os recursos que estão disponíveis no SM, e aí isso é estimado através da ocupância. Então, a gente chama de ocupância a razão do número de warps que são atribuídos para um SM em relação ao número de warps máximo suportado. Então, a gente tem um número máximo de warps que é suportado no SM e a gente tem um número de warps que podem ser executados, os warps que estão ativos naquele momento. E a gente define isso como ocupância, que é a taxa que a gente está conseguindo maximizar a utilização dos recursos da SM. E como a gente viu, geralmente a gente consegue ter essas informações já predefinidas para um rádio específico, então a gente consegue recuperar essa informação da própria GPU e a gente tem essa definição do tamanho de bloco, o número máximo de threads que a gente tem em um bloco e o número máximo de warps que a gente consegue executar em um multiprocessador, em um SM. Então, se a gente faz a relação aqui do número de threads máximo no bloco com o tamanho do warp, então a gente tem o número de warps máximo que pode ser executado no processador. E a gente faz essa relação com o quanto de warps ativos a gente tem no nosso código que está sendo executado naquele instante. Então a gente tem geralmente as calculadoras de ocupância. Então, para uma certa configuração da GPU, a gente consegue calcular essas relações. Então, a gente consegue obter o valor de threads por warp, o warp do processador. E a gente faz essa comparação com a quantidade de recursos que está sendo utilizado pelo nosso código. Então a gente vai ver depois alguns exemplos de profiling, que a gente utiliza isso para avaliar o quanto o nosso kernel está sendo eficiente. Mas a ideia é que a gente consegue visualizar esses valores e, na medida que a gente for programando ou entendendo como funciona essa arquitetura, a gente tente fazer configurações das instruções do kernel para maximizar a eficiência do nosso código. Então, a gente tem que maximizar a distribuição de threads por warp, dependendo do tamanho do bloco que a gente define, ou do número de threads que a gente define, e o fluxo de instruções deve ser tal que a gente consiga maximizar
o uso de recursos da SM. Então, diminuir a latência por acesso da memória, tentar usar memórias que estão mais perto do chip e definir o número de threads ou blocos adequados para o nosso kernel. Então, para maximizar a utilização de recursos, além da configuração de blocos e threads, a gente pode definir o número de registradores por thread e a memória compartilhada por bloco. Então, blocos pequenos, a gente vai limitar o hardware no uso de warps. Então, a gente vai ter menos warps sendo executados em um SM, então a gente não está utilizando todos os recursos disponíveis no processador, porque um bloco ele vai estar sendo executado em um instante do tempo. Então a ideia é que a gente tenha mais blocos para conseguir utilizar todos os recursos que a gente tem da GPU disponível. E da mesma forma, se a gente tiver blocos muito grandes, então a gente tem muitas threads por blocos distribuídas em poucas SMs. Mas a ideia é que se a gente tenha um fluxo de controle bem definido que executa a mesma instrução, a gente consegue fazer um scheduling para utilizar e maximizar o uso dessas SMs. E aí, algumas recomendações é a gente manter threads, o tamanho do número de threads e do tamanho do bloco em múltiplos do tamanho do warp, que a gente minimiza a chance de ter threads que não estão ativas. A gente tenta evitar blocos pequenos, então quanto mais blocos a gente tem, quanto mais blocos maiores a gente consegue dar mais chances do hardware ter o controle e o scheduling para diminuir a latência das operações. Então, se um warp precisar de uma operação ou estiver travado, ele consegue fazer o scheduling de outro bloco para ser executado naquele instante. Então, a gente precisa ter warp suficiente para fazer esse ajuste. E a gente ajusta o tamanho do bloco de acordo com o uso de recursos do kernel. Dependendo do kernel, a gente vai precisar ajustar o tamanho do bloco, mas a ideia é que a gente já defina o número de threads que a gente precisa. E aí manter o número de blocos maior que o número de SMs, que a gente pode fazer o latency hiding. E claro, para testar a melhor configuração para um hardware específico, a gente precisa testar os valores de bloco, testar os valores do kernel e de recursos que são alocados. Então, isso é definido muitas vezes de forma empírica para um certo kernel específico que a gente esteja fazendo. Então, é isso, é essa primeira parte da execução das operações em GPU. Então, a gente viu essa noção de como as instruções elas são executadas por threads e como as threads elas são organizadas para ser executadas na GPU. O warp é um conceito extremamente importante dentro da GPU, porque é a unidade de threads que vai estar sendo executada em paralelo. E a gente precisa entender isso para entender como maximizar a eficiência do nosso código. E aí, em seguida, a gente vai ver os modelos de memória, alguns exemplos de código para execução, que a gente vê essa distribuição de warps e eficiência no tempo de execução. E aí, em seguida, a gente vai avaliar alguns algoritmos para entender melhor como funciona esse paradigma de processamento heterogêneo na GPU.